Bem, já está gravando a nossa reunião, né? Eu possivelmente vou, não é que seja possivelmente, né? Eu vou fazer mais um encontro, só que eu ainda estou verificando a questão de datas, né? É, que case para mim e que case dentro dos dias, né, que eu estou trabalhando com vocês também. Como o nosso encontro ele vai até dia 11, os nossos encontros ele, né, a previsão é até dia 11. E dia 7 é feriado, seria um dia ótimo, dia 7 mais é feriado, até no calendário do campus eu estava vendo na grade de horários. Então, o dia que eu consigo conciliar com as minhas outras turmas vai ser só dia 9, que vai ser na quinta-feira, tá? Depois eu só repasso direitinho lá no grupo qual vai ser o horário, mas vai ser na quinta-feira o nosso último encontro, que daí eu vou estar abrindo para dúvidas, né, que se ainda tiver, e também fazendo uma pequena abordagem sobre os conteúdos do segundo bimestre. Hoje a finalidade aqui é para a gente falar um pouquinho sobre esses conteúdos do primeiro bimestre, tá? Então, o que eu abordei no roteiro com vocês. Nesse início, enquanto eu já coloco a apresentação aqui para vocês, eu já deixo aberto caso tenha alguma dúvida, né, relacionada a algum texto, a alguma atividade que vocês estão tendo dificuldade de entender, talvez. Tem muito aluno que vai no meu bate-papo, tá perguntando por lá, né, no WhatsApp, também podem fazer isso, tá? Mas caso tenha essa dúvida nesse momento, já pode perguntar agora, tá? Então, enquanto eu coloco aqui a apresentação, já deixo aberto aí para vocês, tá? Sem dúvidas? Sem dúvidas, colegas? Acho que sim, né? Então, bora lá. Como eu falei para vocês, esse momento online eu atribuo um ponto extra na média de cada bimestre para quem participa. E aí, como eu faço 3 encontros, para receber um ponto completo, a pessoa tem que estar em pelo menos 2 dos meus encontros, tá? Então, na aula passada, eu pedi para que escrevesse o nome no chat, quem estava. Eu até percebi que parece que teve aluno que não escreveu. Mas, enfim, é por lá que eu vou conseguir fazer essa lista, né, e acompanhar para disponibilizar os pontinhos ali, tá bom? Então, por favor, eu estou pedindo para que escrevam o nome no chat, porque eu sei que tem alguns alunos que entram ou com o login da mãe, ou com o login do pai, do irmão, tá? Então, coloque o seu nome, mesmo que você esteja com outro login, o nome que está na minha frequência, para que depois eu possa identificar, tá bom? Carlos Eduardo, né? Inclusive, eu acho que você não colocou Carlos Eduardo no outro chat, né? Você lembra? Coloquei. Ah, colocou? Então, beleza. Tá bom, então. Eu lembro que não deu completo. Acho que tinha mais gente na sala e a minha lista saiu com poucos nomes. Mas, enfim, se não colocou é porque talvez a pessoa não estava, né? Então, bora lá, gente, começando, né? Vamos falar um pouquinho. Já está aparecendo meu slide aí para vocês? Sim. Tá, vou só ampliar aqui ele. Vamos falar um pouquinho sobre os conteúdos relacionados ao primeiro bimestre. Lembrando que no primeiro bimestre tem N1 e N2. Duas atividades subjetivas relacionadas a N1, que é, primeiramente, né, a produção de uma fonte histórica que eu pedi, e aí a fonte histórica solicitada foi o diário da pandemia, que daí eu coloquei alguns parágrafos, né, do que tem que ter em cada parágrafo, para que vocês sigam o que eu pedi nos parágrafos. Pode fazer um texto único, sem mencionar parágrafo 1, parágrafo 2, mas se tiver feito isso também não tem problema, tá? Em formato de redação mesmo, só obedecendo a ordem que eu pedi nos parágrafos. A atividade 2 é referente a uma pintura, a um desenho rupestre, né? Um desenho que os povos da pré-história realizavam nas rochas, nas paredes, né? Das rochas, cavernas, tá? Representando um período paleolítico e outro período neolítico.
E aí, o AN2 é o nosso questionário, que está bem fácil, se você ler todo o roteiro, assistir os vídeos, se tiver disponibilidade, né, de internet suficiente, que eu indiquei, você com certeza não vai ter nenhum problema, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a história. Então, aqueles textos que eu disponibilizei para vocês, ele inicialmente ele faz algumas reflexões sobre o porquê, o que é a história, o porquê de estudar a história. A história, ela de fato, ela não é só mais uma disciplina do currículo acadêmico, né? Ela está no currículo porque de fato ela é algo, uma ciência muito importante. Tá? Não é só a matemática, só o português que é considerado uma ciência importante, mas a história também. A história, ela estuda, né, conforme vocês podem estar acompanhando o slide, ela estuda, né, ela é o estudo das experiências humanas, né, ao longo do tempo, ou seja, ela estuda o ser humano ao longo da sua existência, tá? Então, as fases, as etapas, o processo de evolução, tudo o que aconteceu, ela busca conhecer, busca entender de uma maneira imparcial, né, com o olhar do historiador de forma imparcial. Tá? Tentando dar a maior realidade dos fatos, tentando trazer a maior realidade dos fatos também, tá? Então, resumidamente, história é o estudo das experiências humanas ao longo do tempo, né? E esse tempo já é bem grande, porque mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre a existência dos humanos no planeta Terra, tá? Que é uma existência considerada até nova, né, em torno de 4 milhões de anos, se a gente comparar com a existência da Terra, né, que a Terra tem mais de 4 bilhões de anos, então a gente ainda está, digamos assim, se for comparar com uma gestação, a gente ainda está naquele momento da concepção ainda, né, do embrião dentro da barriga da mãe, né, então se comparar com a Terra, né, a existência da Terra, a Terra tem bilhões de anos, nós, seres humanos, temos só milhões de anos, tá? Então, o que é o pensar historicamente, né? É reconhecer que a realidade social é construída pelos seres humanos. Então, a realidade que nós vivemos hoje, quem construiu foi seres humanos, né? E são essas histórias, são essas mudanças, essas continuidades que o historiador ele busca entender. Tá? Nós também temos na história, a gente fala muito sobre a questão do estudo da memória, né, que é muito importante. O que é a memória? É aquilo que é lembrado, é aquilo que não é esquecido. Então, é um conjunto de lembranças e esquecimentos, né? Então, tem algumas partes da memória que ela fica viva e tem outras partes que ela vai esquecendo e com o tempo ela se perde, né? Se ela não é reativada, se ela não é estudada, se ela não é reproduzida em alguma fonte, tá? Então, memória é o conjunto de lembranças e esquecimentos produzido por indivíduos ou grupos, né? E essa questão da memória, ela é um campo de disputa. O que seria esse campo de disputa, né? Eu tenho uma classe A no poder ou a classe B no poder. Aquela pessoa que está ali no poder, de alguma maneira, né, que a história dos dominados, né, dos dominadores, né, eles vão tentar reproduzir uma história que seja fiel às suas convicções, né? Então, vai ter um conjunto de memórias, né, que esse grupo, eles vão querer fazer com que esteja presente na escrita, na história, nos livros, né, na sociedade em si. Então, vai ter um conjunto de coisas que eles vão fazer questão de que sejam lembrados, né, e outros não. Deixa eu só autorizar o aluno a entrar. E outros não, outros eles vão fazer questão de que sejam esquecidos, tá? Então, a história, a memória do que lembrar ou do que esquecer, ela é uma seleção. Então, muita coisa que nós temos na história, ela é reproduzida por uma história oficial, que deixa à margem certos personagens, tá bom? Então, não é que que alguns personagens não tenham existido, mas simplesmente eles foram invisibilizados pelo processo histórico, justamente por grupos,
né, por ser a memória um campo de disputa que reflete esses interesses sociais, tá? Então, alguns grupos excluem algumas coisas relacionadas ao que deixar como lembrança na sociedade, tá? Hoje, se estuda muito, já se estuda muito, né, já tem muitas coisas falando sobre muitos sujeitos sociais que durante muito tempo estiveram à margem da nossa sociedade, esquecidos da nossa sociedade, né? Então, hoje já tem versões históricas que trazem a contribuição desses personagens. Antes não, antes a gente tinha mais aquela história oficial que vangloriava grandes heróis, né, grandes acontecimentos, e geralmente essas pessoas eram sempre de uma elite, tá bom? Então, essa memória, né, ela vem com essas interpretações históricas. Então, o que são essas interpretações históricas? As interpretações históricas, elas são produzidas pelos historiadores e refletem o seu tempo histórico, sendo uma expressão de sua época e uma reação a seu tempo. Então, cada historiador, ele vai dar a sua interpretação histórica mediante a um estudo, tá? Então, toda a interpretação é feita por esse profissional que é o historiador. Então, ela reflete muito o tempo. Hoje eu faço uma interpretação histórica de um determinado contexto que a gente viva. Talvez daqui a 50 anos a interpretação histórica seja outra. E nesse processo, o historiador, ele deve, né, tentar ser o mais fiel possível, tá, àquilo que de fato é vivido na sociedade, tá? Então, o trabalho do historiador é uma atividade de contínua pesquisa, tá? A história, não há produções de verdades absolutas, então, algo que você está lendo aqui, né, que os primeiros seres humanos, claro que a gente já existe vestígios suficientes que comprovem isso, então, por isso que se tem essa questão da produção da verdade, né, de que os primeiros seres humanos são oriundos da África, né, então, todos os trabalhos, os vestígios que nós temos hoje, eles são com base nesses registros que foram encontrados, nesses fósseis que foram encontrados lá na África. Mas possa ser que em um determinado momento a gente tenha uma mudança, né? Dependendo do que foi encontrado no futuro. Então, não existe verdades absolutas na história. O que existe são interpretações da história e desses acontecimentos, tá bom? Então, tudo depende muito do historiador e de como ele analisa aí essas fontes, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre as fontes históricas. O que são fontes históricas? As fontes históricas, elas nada mais são do que os registros que os historiadores se utilizam para fazer esse estudo, essa pesquisa histórica, para fundamentar suas escritas, suas teses, né, suas teorias aí. Então, tudo que você vai encontrar num livro didático, num documentário, né, eles partiram de um documento histórico, né, que foi aí realizado um estudo em cima desse documento histórico e teve uma interpretação dada por um historiador, tá? Então, o que as fontes históricas, né? O que são fontes históricas? Elas sugerem indícios, pistas, indicações sobre o tema pesquisado e são interpretadas pelo historiador. E aí a gente tem diversas formas de classificação de fontes históricas. A que é tradicionalmente mais falada, né, é a que divide as fontes em escritas e não escritas, tá? No caso da atividade, eu pedi para que vocês produzissem uma fonte escrita, que foi o diário ali, né? Então, você vai escrever o seu diário. Então, como exemplos de fontes escritas, a gente tem o jornal, a carta, a revista, livros, documentos públicos ou particulares, né? Fontes não escritas, entra a questão das vestimentas, das armas, das pinturas, das esculturas, a própria dança, a música, filme, fotografia, depoimentos orais, tá? Então, essas são as fontes, né, a divisão das fontes que é oficialmente mais falada, né, mas geralmente também ela é dividida em fontes objetivas, fontes subjetivas, né,
que o texto também citou um pouquinho a respeito, mas elas estão inclusas aí nessas fontes escritas e fontes não escritas, tá bom? Então, aqui do lado, no slide, tem 2 exemplos, né, de fontes. Então, a gente tem um documento, né, que representa aí uma fonte escrita, pode ser de um jornal, ou então até mesmo um documento público, né, uma escritura de algum terreno, enfim, uma carta, né. Aqui do lado a gente tem uma fotografia, que é um exemplo de uma fonte não escrita, tá bom? E agora vamos falar um pouquinho a respeito das teorias que explicam a origem do homem aqui na Terra, tá? Lá no texto eu coloquei um texto que fala, né, sobre essas teorias que permeiam aí o campo científico, que é estudada no campo científico, né? Uma delas que permeou muito tempo com a visão religiosa, né? Depois foi substituída pelo evolucionismo na maioria dos setores da sociedade, né? Mas ainda se existe a questão dos seres humanos ainda, né, de muitos seres humanos acreditar nessa criação do criacionismo. Então vai depender mesmo do que você acredita, né? Então, das suas convicções religiosas. A ideia aqui não é falar, né, o que você acredita, é simplesmente explicar os debates que existem em torno da existência da origem do homem na Terra, tá? Então, durante muito tempo, né, na história da humanidade, como eu falei lá no início, agora entraram mais colegas, o homem na Terra, a existência do ser humano na Terra, ela é uma existência ainda pequena, relativamente curta, né, se a gente comparar com o planeta Terra, né, então a Terra, ela tem bilhões de anos, tá, e o ser humano, né, ele tem somente milhões de anos. Os textos que eu disponibilizei lá de vocês, geralmente gira em torno de 4 milhões, alguns textos trazem 5 milhões, 3 milhões e meio, né, da existência desse ser humano, mas geralmente fica ali entre 4 milhões de anos que, né, ele vem num processo constante aí de evolução, né, e antigamente, né, como que esse ser humano surgiu na Terra, né? Então, antigamente, a teoria majoritária que explicava o surgimento do homem na Terra era a teoria que ainda existe hoje, né, o criacionismo, né? Então diz que o texto bíblico, né, ele fundamentava aí essa interpretação, essa teoria criacionista, e dava uma interpretação de que o ser humano é uma criação de Deus. Ainda hoje, né, nós temos aí essa teoria também sendo parte do que se acredita, né? No que parte da sociedade acredita. No entanto, né, depois a gente teve lá com Charles Darwin, né, a questão da teoria evolucionista. Então, o que prega a teoria evolucionista? Ela traz uma explicação não mais baseada na religião, mas uma explicação científica, que diz que o ser humano, eles passaram por um processo de evolução, ou seja, a partir, né, de um ancestral comum. Então, os seres vivos, né, todos os seres vivos, eles evoluíram a partir ali de um ancestral em comum. Aí tem muito aquela ideia de que o homem veio do macaco, né, não, deixa eu ver que tem alguém entrando. E aí, já lembrando, gente, quem estiver entrando agora nesse momento, escreve aí o nome, tá, no chat para a questão de contabilizar aquele pontinho extra, tá? Então, nós temos essas duas teorias, uma que explica a existência do ser humano como uma criação divina, né?
o criacionismo, e a outra que traz um viés mais científico, que é a partir da interpretação dos estudos da evolução, que se fundamentam ali em Charles Darwin, né, que os seres vivos foram um processo evolutivo, né, que se originaram ali a partir de um ancestral comum por meio da seleção natural. Então, esse ancestral comum, né, muita gente fala a questão do surgimento, o ser humano então veio do macaco, né, o fato é que lá atrás, lá nos primórdios, né, o ser humano e o macaco, eles tiveram um ancestral comum, mas esse ancestral, um desses tomou um rumo diferenciado, né, e se transformou no ser humano, não é que o ser, e o outro, né, se transformou ali na espécie, digamos assim, né, nas várias espécies de macacos, tá? Não que o ser humano veio do macaco, mas em que algum momento da história da humanidade nós tivemos um ancestral em comum que originou ali os macacos e os seres humanos, tá bom? Então, o princípio do evolucionismo é que o homem chegou ao patamar do que é hoje a partir de um processo de seleção natural, onde o próprio meio ambiente selecionou, né, faz a seleção das espécies de acordo com as características que mais se adaptam, né? Então, dentro desse evolucionismo, eles trabalham com a ideia de que houveram várias espécies de hominídeos, tá bom? E a espécie que nós sabemos que ficou, né, é a espécie do Homo sapiens, o sapiens sapiens, né, que é aquele que pensa, então, que é o que nós somos, né, o ser pensante. Tanto é que foi essa espécie que dominou. Então, as teorias que explica, continuando ainda, né, os hominídeos, como a gente às vezes traz em alguns textos, esses hominídeos, eles são a família biológica da qual fazem parte os seres humanos atuais e seus ancestrais. Então, os principais hominídeos, quando a gente fala em hominídeos, eles envolvem um grupo, né, então os principais foram o Homo habilis, né, o Homo erectus, o Homo de Neandertais, e o Homo sapiens, que foi a espécie que prevaleceu. Então, cada um desses principais grupos, né, eles tinham determinadas características, né, um tinha habilidades, começou a desenvolver algumas habilidades com instrumentos, o outro já tinha uma postura mais ereta, né, e com isso a gente chega ali no Homo sapiens, que é aquele ser humano que pensa, né, que depois vai começar a falar também, tá bom? Vai desenvolver a fala, o pensamento, tá bom? E de que forma que os historiadores, eles conseguiram, né, identificar todas essas famílias, né, e fazer esses estudos aí dos primeiros hominídeos? Através dos registros históricos, né, dos registros arqueológicos, paleontológicos, né, e esses estudos, eles partem muito da questão do achado dos fósseis, né? Então, o que é um fóssil? É bom que o aluno entenda o que é um fóssil, né? Os fósseis, eles são todo organismo ou vestígios que se conservam por milhares de anos, né? Então, os fósseis mais antigos de hominídeos, eles foram encontrados na África, por isso dizer que a África é o berço da humanidade, tá? Porque os fósseis mais antigos que marcam a presença dos hominídeos no planeta Terra, eles foram encontrados no continente africano. E aí, lá desse continente, eles começaram a se dispersar para outros locais, inclusive para o continente americano, como tem as teorias que falam como que o homem, né, os hominídeos chegaram aqui no continente americano, se naquela época tudo era água, né? Vamos falar um pouquinho também, brevemente, aí sobre a periodização da história. Então, a periodização da história, ela é uma ferramenta utilizada para ordenar, ordenar os períodos. Então, ou seja, dividir mesmo os períodos históricos para que a gente consiga entender de uma maneira mais ampla, né, o que foi os períodos, né, as fases da história, dos acontecimentos. E nós temos muita questão é claro que ela é muito criticada hoje em dia, porque os marcos que essa periodização tradicional traz é uma história europeizada, tá? Então, que se centra ali na Europa e que não vê
né, que a história também aconteceu em outros locais, não traz os marcos da África, do Oriente, até da própria América. Então, ela centra aqui, ali na Europa, tá bom? Então, a periodização tradicional, ela ainda é a mais em processo de convenção, né, ela ainda é a mais aceita, mas é claro que existem as críticas por trás dessa convenção. E qual é essa convenção que é aceita, mas que tem suas críticas por trás dela? A pré-história, a antiguidade, a Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Não vou me delongar muito aqui a respeito dessas fases, né? Vamos falar basicamente sobre a pré-história e a antiguidade, que vai ser o que a gente vai estar estudando no primeiro e no segundo bimestre. Ou seja, a pré-história compreende todo o período da existência dos hominídeos, de quando eles surgiram, cerca de 4 milhões de anos atrás, né? Até o surgimento da escrita, tá bom? Da escrita, da escrita mesmo ali, né, surgida ali na Mesopotâmia, escrita com cuneiformes, hieróglifos, tá bom? E aí, a antiguidade, que são as primeiras civilizações. A partir do surgimento da escrita, a gente tem... Oi? Eu acho que tem alguém ligado. Deveria estar aí em cima aí, ó. Deixa eu desativar aqui. Acho que era a Sayonara. Desativei já. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Só voltando. Então, pré-história e antiguidade serão, né, a divisão da história que a gente vai estar estudando nesse momento, né? A antiguidade, que compreende ali as primeiras civilizações, né, quando se sedentarizaram, se constituíram nas primeiras civilizações, e aí nós tivemos diversos povos da antiguidade, né, até o período aí da Idade Média, tá bom? E aí, para a gente poder delimitar um período, quando que começa um período, quando que termina o outro, tem as convenções também, né? Questão das décadas, dos milênios, dos séculos. Então, eu coloquei aí para vocês como que você identifica um século, como que é muito importante que o aluno tenha esse conhecimento sobre como fazer a identificação de um século, tá? Então, tem uma regrinha, mas geralmente o aluno, às vezes, nem precisa se fundamentar nessa regra, porque o século envolve um período de 100 anos, tá bom? E vale lembrar que vai do ano 1 ao ano 100, porque na época, né, da delimitação do que seria o século, não existia essa questão da inclusão do zero ainda, tá bom? Então, é bem simples, se o ano terminar em 2 zeros, como é o caso aqui, ano 800, ano 1700, anos 2000, o século corresponderá ao primeiro algarismo à esquerda desses zeros. Então, terminou em 2 zeros, risca esses 2 zeros aqui, ficou o número 8 do ano 800, né? Então, desconsidera os 2 zeros. Terminou em 2 zeros, desconsidera os 2 zeros. O que fica, né, à esquerda é o número que corresponde ao século. Então, aqui no caso do ano 800, é o século 8, 1700 é o século 17, né? O século 20, né, o ano 2000 é o século 20. Aí tá, o ano não termina em 2 zeros. Então, você vai desconsiderar a unidade e a dezena, se houver, e vai adicionar o número 1 ao restante do número, tá? Então, só lembrando, do ano 1 até o ano 100, a gente tem o século 1, tá bom? Do 101, né, para frente, já é século 2, tá bom? Mas aí, se você se perder em algum momento, é só você fazer o que a regrinha aqui tá falando. Se o ano não terminar em 2 zeros, desconsidere a unidade e a dezena. O ano 5, eu vou riscar o 5, né? Ou seja, só tem a unidade, não tem a dezena, mas eu vou riscar o 5 e vou adicionar o número 1.
Então, faz parte do século I. Agora, vamos para o ano de 324. Qual é o século desse ano, né? Então, eu vou desconsiderar o 4, que no caso seria a unidade, o 2, que seria a dezena, vai sobrar o quê? O número 3. O que que eu vou fazer? Eu vou adicionar o número 1, conforme eu disse aqui em cima, a esse 3. Então, o século do ano 324 é o século 4. Da mesma forma que embaixo, né? O ano, vamos para o ano 2001, né? Porque o ano 2001, ele é mudança de século. Aqui em cima, vocês viram que o ano 2000, eu desconsidero os 2 zeros, vai ser século 20 ainda. Mas o ano 2001, ele já vai ser século 21, tá? Então, nós estamos no século 21. Você vai desconsiderar a unidade, o 1, o 0, no caso, seria a dezena, sobrou o quê? O 20. Você vai adicionar o número 1. Então, 20 mais 1, século 21, tá? Se você tiver dúvida ainda, você pode fazer uma atividade, coloca vários anos lá, depois faz, né, dizendo qual é o século, porque é muito importante, e principalmente nos textos históricos, para você ter um entendimento, que às vezes o aluno está lendo uma questão de história no Enem e fala do século... sei lá, fala lá do século XII. É interessante o aluno entender que o século XII, ele faz parte da Idade Média, né? Então, a partir do momento que ele entende a idade, o período que remete àquele século, ele já consegue ter uma visão mais ampla dos fatos históricos que estiveram presentes naquele período histórico, tá bom? Então, vamos falar mais um pouquinho a respeito, inclusive, é uma segunda atividade que eu pedi para vocês, que era a segunda atividade do primeiro bimestre, era faça um desenho rupestre, tá? Sobre as características do Paleolítico e do Neolítico, que você vai representar o modo de vida dos hominídeos lá no Paleolítico, lá no Neolítico, tá bom? Então, vamos lá. O Paleolítico, ele é um período, eu não trouxe, né, porque o Paleolítico, ele também subdivide, né, em alto Paleolítico, baixo Paleolítico, em Paleolítico superior, inferior, né, alto, baixo, mas eu não trouxe, porque geralmente não se tem mais cobranças relacionadas a esse tipo de divisão. Então, eu trouxe de uma forma mais ampla e mais geral as características do Paleolítico e do Neolítico, tá? Então, o Paleolítico, ele é o período da pré-história, né, tradicionalmente falado, maior da história dos hominídeos, que vai desde o surgimento dos primeiros hominídeos, 4 milhões de anos atrás, até mais ou menos, né, 10 mil anos antes de Cristo, tá bom? Ele também é conhecido, né, como a Idade da Pedra Lascada. Por que a Idade da Pedra Lascada? Porque esses homens, esses primeiros hominídeos, eles utilizavam ferramentas, né, instrumentos feitos de pedra lascada, né, sem nenhum trato nesses instrumentos. Então, também é considerado como a Idade da Pedra Lascada. Vai até para aproximadamente 10 mil anos atrás, tá? E produção de instrumentos de madeira, osso, chifre, pedra é muito marcado nesse período. As civilizações do Paleolítico eram civilizações nômades, e aí você tem que entender o que é o termo nômade, né? Ou seja, nômade é aquele que não tem residência fixa, ou seja, que anda de um local para o outro em busca, no caso aqui em questão, de garantir sua subsistência, ou seja, não se havia a questão da domesticação de animais, nem das plantas. Então, esses primeiros hominídeos, eles vagavam de um local para o outro em busca das suas alimentações, né? E terminava a comida aqui desse local, partia para outro local, tá bom? Então, eles eram nômades, caçadores e coletores, né? Viviam da caça e da colheita dos frutos, tá bom? Outras características desse período paleolítico era a cooperação entre os membros, né? Então, a cooperação entre os membros é no sentido da divisão das tarefas, né? Então, havia as pessoas que, geralmente os homens, eles iam para a caça, né? Eles tinha essa divisão das tarefas de homem e mulher. As mulheres, elas ficavam mais voltadas para a questão da colheita dos frutos, tá bom? Então, a gente tinha claramente uma divisão de tarefas e uma cooperação para a realização aí dessas tarefas, tá bom?
E também é uma característica do compartilhamento dos alimentos. Então, se eles pegavam lá um javali ou um animal lá da pré-história, esse alimento ele era compartilhado, tá? Entre a família, né, entre o bando dos hominídeos, que depois eles começaram a se fixar ali em bandos também, tá bom? Era mais seguro, né, andar em bandos. Era um momento que se tinha muito perigo, né, ou seja, muitos animais ferozes aí, então era mais seguro, tá bom? Então são características do Paleolítico. Aqui a gente tem uma gravura, né, uma incisão feita aqui numa rocha, representando a arte rupestre, né, porque além das pinturas, dos desenhos rupestres, a gente também tem registro das gravuras, e isso aí também é um vestígio histórico que é estudado, né, pelos historiadores para falar desses períodos, tá bom? E aí, depois do Paleolítico, o que a gente teve? A gente teve o Neolítico, né, que é também conhecido como a Idade da Pedra Polida, que vai, geralmente, é claro que vocês vão encontrar textos que dão, né, vai de 10.000 até 5, vai de 12 até, tá? São estimativas que nem todos trazem da mesma forma, tá bom? Então, o Neolítico, ele também é conhecido como Idade da Pedra Polida. Nesse período aqui, já os hominídeos dessa época, eles já haviam um trabalho, já afiavam, né, seus instrumentos de caça, de pesca. Tá? Então, eles não era simplesmente feito de pedra, simplesmente pura e lascada, mas já havia todo um trabalho ali dos seus instrumentos. Houve uma evolução nos seus instrumentos também, destinados aí à pesca, a caça, você está doida já. E aí, nesse momento também, é um momento conhecido, gente, é um momento de transformação do período paleolítico para o período neolítico, tá? Que é o domínio da agricultura. Então, a agricultura ela é muito fundamental aqui para distinguir um período do outro, tá? Então, lá no Paleolítico, a gente não tinha um domínio de agricultura. Já no finalzinho, né, que se começa a ter, até porque as coisas não acontecem bruscamente, né? Então, é paulatinamente que acontece. Então, aqui no Neolítico, a gente já tem o homem dominando a agricultura e também a domesticação de alguns animais. Isso vai permitir com que esses hominídeos eles se tornem sedentários, né? Lembram que lá no Paleolítico eles eram nômades de um lugar para o outro? Aqui eles serão sedentários, ou seja, eles vão se fixar em locais, né? Então, nesses locais que eles se fixarem, né, que são os núcleos de neolitização, eles vão passar muito, né, vão de fato se fixar para ter uma moradia, não vai ser igual antes, que os frutos dessa região, a caça extinguiu, vão mudar para outra, não. Eles vão começar a domesticar, vão criar os animais para sustento, né, e vão começar a plantar, né, plantações ali, alimentação, e isso vai permitir com que ele se fixe, tenha residência fixa, tá bom? Então, esse período é um período considerado como um período de revolução, é a primeira revolução agrícola que se tem falada, né, onde eles aprenderam a dominar as técnicas de cultivar, né, agrícola, tá bom? E aí a gente tem a formação de diversos núcleos de neolitização a partir do sedentarismo, né, em diversas regiões e diferentes épocas. Tá? Então, neolítico, mais outras características. Sociedades, elas começaram a produzir excedentes, né? Então, se tinha produção, se tinha excedentes também. E começaram a estocar alimentos. Então, os agrupamentos, eles começaram a ficar mais numerosos, a partir do momento da domesticação e do controle da agricultura, e com o agrupamento de populações mais numerosas, nós tivemos inúmeras inovações técnicas, né? Construção de casas, algumas dessas casas utilizavam madeira, barro, pedra, polimento da pedra, produção de cerâmica para armazenar o excedente da produção, né, tecelagem também para se fazer roupas, que lá no Paleolítico, as roupas que geralmente se utilizavam mais para o final já era dos animais, né, das suas caças, o couro, né, a pele.
que era utilizada, tá? E lá naquele momento também a gente tinha já a construção de algumas, mas geralmente eles de algumas moradias, mas eram cabanas, né? E geralmente eles moravam nas cavernas, tá? Lá no Paleolítico. E aí depois a gente vai ter um período também conhecido como a metalurgia, que é quando esses hominídeos eles vão começar a controlar a questão da fabricação, né, de objetos a partir da fundição de metais, né? Então os primeiros metais, o cobre, o bronze e o ferro, foram os primeiros metais aí a serem dominados, a técnica de fundição para poderem produzir aí os primeiros instrumentos metálicos, tá bom? Então é mais ou menos um período que a partir do, né, entre 6.000 e 5.000 anos antes de Cristo, que utiliza aí o domínio dessas técnicas. Então, essas técnicas, elas começaram eles começaram a confeccionar instrumentos, né, como espadas, lanças, martelos, facas, panelas, vasos, enxadas para trabalhar na terra, tá bom? E com isso a gente tem também uma ampliação da produção agrícola e artesanal, até mesmo pelas novas inovações tecnológicas trazidas, tá? Falar um pouquinho sobre a arte rupestre, que é de acordo com essa imagem que está aí, de acordo com a imagem que eu trouxe lá no roteiro de vocês, a arte rupestre é uma representação artística da pré-história, específica da pré-história, não existia a escrita conforme a gente conhece hoje, mas foi uma forma de deixar os vestígios dessas sociedades que existiram, tá? Então, essa arte rupestre, ela foi realizada em paredes, tetos e outras superfícies ali de cavernas, e muitas estão conservadas aí até hoje, né? Os locais que são identificados são tombados como patrimônio, né? Como patrimônio histórico, inclusive o próprio Brasil tem sítios, né, principalmente no Nordeste, no Piauí, que tem essas figuras relacionadas à pré-história brasileira, né, de civilizações que existiram aqui nesse momento, de grupos, né, que viveram aqui nesse momento, tá? Então, a gente tem o desenho, pintura rupestre, né, que é uma composição realizada com pigmentos, e a gravura, que é aquela lá atrás que eu mostrei, né, tipo um animal, que eles fizeram a incisão na rocha, né, aqui não, é uma pintura, né, um desenho rupestre aqui que a gente tem, tá? Principais temas que a arte rupestre, ela tentava trazer eram temas relacionados ao cotidiano, ao dia a dia, animais, plantas, pessoas, alguns sinais gráficos, palmas de mãos, né, alguns historiadores falam, alguns possa ser que sejam rituais que eram praticados por eles também, né, existe alguns estudos relacionados a isso também, tá? Então, rupestre, que vem de rocha, tá? Então, é a manifestação artística feita na rocha, por esses primeiros hominídeos, tá bom? Agora vamos falar sobre as teorias sobre como o homem chegou no nosso continente, no continente americano. Lá nos textos, né, aqui tem mais uma, né, uma arte rupestre, que é a Caverna das Mãos, como é conhecida, eu acho que fica na Argentina, se eu não me engano, tá? E aí tem, né, as teorias a respeito do que seja, possa ser um ritual, enfim. Mas é bem conservado, né, até hoje. Então, vamos falar um pouquinho sobre as teorias que existem sobre a chegada desse homem sapiens, né, aqui no continente americano. Vocês viram lá no roteiro, né, se não ainda vão ler, que existe duas principais teorias que falam sobre como que o homem veio lá do continente africano, né, que depois do africano ele se dissipou ali na Europa, na Ásia, e aí chegou também aqui no americano, né? Então, como foi que ele veio, se naquela época a gente não tinha um barco, não tinha um avião, né? Então, vamos lá, não tinha um navio, né? Porque já de acordo com certas teorias, já existia uma espéciezinha ali de jangada, né? Que eles vieram navegando. Então, bora lá. A gente tem a teoria de Bering, né? Que é uma das teorias muito aceitas também. Primeiro, os grupos povoadores aqui do continente africano vieram do nordeste da Ásia, é o que prega essa teoria, pelo atual Estreito de Bering, que separa os atuais territórios da Sibéria
e do Alasca, tá? Isso teria ocorrido durante a última glaciação. Então, foi um momento que se criou ali uma camada de gelo, né, no oceano, e esse estreito aí, ele tem uma faixa estreita, digamos assim, se comparada às demais faixas oceânicas, em torno de 80 quilômetros, sei lá, e aí eles conseguiram, né, passar caminhando quando se formou a crosta de gelo. Essa é uma das teorias, tá? Depois tem a teoria transoceânica. Primeiro, os grupos povoadores teriam chegado navegando pelo Oceano Pacífico, vindos das ilhas da Oceania, tá? E aí tem um outro grupo também de historiadores que defende a hipótese da dupla origem, ou seja, eles vieram de diferentes momentos. Por esse Estreito de Bering também, que está aqui em cima, ó, tá vendo? Alasca, e só lembrando, aqui é a América do Sul, né? Aqui é o nosso continente americano, aqui está a América do Norte, aqui está a América do Sul, onde o Brasil fica, né? E aqui em cima tem a região do Alasca e tem a região da Sibéria. Então, foi por esse caminhozinho aqui que a do Estreito de Bering fala que eles passaram. Essa teoria dizia isso porque por aqui tinham sido encontrados os primeiros registros dos fósseis, né, humanos, então, na América do Norte. Só que depois foi encontrado vestígios aqui no Brasil, e o da Luzia, né, que é um fóssil bem famoso, ele data de mais ou menos 12 mil anos, né, e aí fundamentou e deu mais força para essa teoria de que eles vieram das ilhazinhas lá da Oceania de barquinhos, tá vendo? De pequenas embarcações, de jangadinhas. E aí tem gente que fala que eles vieram de ambos, vieram tanto daqui quanto daqui também. Então, né, não se discute. E é isso, gente. Agora eu vou deixar aberto, ainda temos um pouquinho de tempo. Resumidamente, né, isso é o que se trata o primeiro bimestre, tá bom? Então, é claro que eu fiz bem um resumão do conteúdo, tá, para trazer para vocês, mas é basicamente isso. E agora eu deixo aberto para vocês, caso tenha alguma dúvida, tá bom? Se tiver dúvida de entendimento de algum texto, conforme vocês estavam fazendo a leitura, da própria atividade também. E na próxima aula eu vou finalizar discutindo sobre o segundo bimestre, alguns conteúdos do segundo bimestre, tá? Falando sobre as sociedades da antiguidade, alguns povos, né? Só mencionando algumas características também, não vai ser assim tão demorado, tá bom? Dúvidas? Todo mundo colocou aí o nomezinho no chat? Acho que sim. Tá bom. Tem um pontinho extra, tá? Quem tá participando. Então é isso. Se não tiver mais dúvida, eu já vou finalizar aqui a gravação. E depois eu posto, tá? Everton, beleza, Everton. Depois eu posto lá. Vou deixar disponível lá no Siga esse slide. Então, se depois vocês quiserem dar uma olhada com mais calma no que eu falei aqui, vocês podem ir lá no Siga que ele vai estar lá.